Amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Satisfação muito grande de estar aqui nessa manhã, responsabilidade muito grande para falar da palavra de Deus nessa manhã. Abra suas Bíblias em 2 Reis, no seu capítulo 5, do 1 ao 3, em nome de Jesus, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia, Jesus. Todos acharam? Aleluia, vamos ler. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da sua mulher, da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria de sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Naamã era um homem valoroso, um homem de respeito, mas ele era leproso. Lepra na Bíblia simboliza muitas coisas. Simboliza o pecado, simboliza a fraqueza espiritual, simboliza a prostituição, simboliza a mentira e muitas coisas mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que nessa manhã de glória nós possamos sair daqui renovados e limpos. Porque muitos pensam, por ser crente, estamos limpos. Não, a gente peca a todo momento. A gente vive pedindo ao Senhor perdão a todo momento, porque a gente é falho e perfeito é só Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem levou essa menina. Eu ontem estava meditando na palavra e falei, meu Deus, por que não levou a mãe, que era uma mulher mais madura, uma mulher de mais responsabilidade? Mas ele resolveu levar a menina, porque é tudo do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer e no momento que Deus quer. Aquela menina talvez tinha o que a mãe não tinha. Ela era cheia da unção. E tudo tem um propósito. Deus às vezes te leva em lugares que você não quer ir, mas obedeça, vá. Porque lá tem um leproso que Deus precisa te usar para que aquele leproso seja liberto, seja do álcool, seja do vício da droga, seja do que for. Mas quando Deus quer fazer, é bom obedecer. Senão, ele aperta e só dá problema. Deus é maravilhoso, é bom obedecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que pensam que ser crente é fácil, né? Não, irmão. Ser crente não é mil maravilhas, é peleja, é luta, é contenda, é fofoca. Pessoas falam que você fez coisas que você não fez. E muitas das vezes a gente fica até triste, mas não, a gente tem que orar por essas pessoas, porque elas fomos chamadas para passar por afronta, porque Jesus passou tanta coisa. Se ele fosse eu não vou ligar para esse povo, eu não vou ligar que eles vão para o inferno, eu não vou morrer na cruz porque eu não fiz nada, foi eles que fizeram. Mas Deus ele viu que na terra não tinha um justo sequer. E ele morreu na cruz por mim e por você. E ele não tem obrigação de fazer mais nada por mim e por você, mas pela misericórdia dele, ele faz. No momento que ele quer e na hora que ele quer. E tem pessoas que pensam, eu estou orando, eu estou jejuando, Deus não fez, eu vou sair da igreja. Não, é tudo no momento certo, no tempo certo. E ele levou aquela menina era de Israel, aquela menina cheia de unção. Talvez no momento também ela não entendeu o porquê que ela foi levada. Deve ter ficado triste, mas o Espírito Santo consolou aquela menina. Aquela menina deve ter uns 13 para 14 anos, podia ter levado a mãe dela, ou a irmã talvez que ela tinha, não sei. Mas foi propósito de Deus aquela menina ter ido. E ela poderia ter falado, ele me trouxe, descobri que ele está com lepra, que ele morra. Eu estou aborrecida, ele me tirou dos braços do meu pai, da minha família. Mas quando o Espírito Santo habita na gente, as pessoas podem se levantar contra nós, que o Espírito Santo continua no nosso coração. A gente não bota ira, a gente não bota ódio, porque aonde habita o Espírito Santo não habita as trevas, porque Deus quando nos limpou da lepra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele nos limpa por completo. Deus não faz a obra pela metade. E aquela menina viu Naamã com lepra. Eu fico imaginando a frustração daquele homem.
Na rua, ele mandava isso, os pessoal obedecia, e em casa ele era frustrado. Imagina aquele homem com aquela roupa linda, como é que ele fazia para tirar aquela roupa? Talvez colaria tudo no corpo dele, que o corpo dele estava todo leproso. E a sua esposa também devia ser muito linda, e ela vivia triste, amargurada, com aquele casarão, tinha tudo, mas não tinha o seu esposo corpo a corpo. E muitos casais hoje em dia estão vivendo assim. O marido leproso, a mulher leprosa, não no corpo físico, mas com pecado, com erro. Não tem mais prazer de estar um com o outro. Não tem mais prazer de estar junto, de falar, meu amor, eu te amo. Tá junto, passear, para tomar até um açaí. Pega a mão da tua esposa, leva, mas não. A lepra atrapalha da mão. A lepra atrapalha a intimidade. A lepra atrapalha falar que ama. Isso não pode acontecer no meio dos crentes, está acontecendo muito. A lepra está dentro da casa, também atingindo os filhos. E muitos pais, muitas mães, deixam o barco ir de qualquer jeito. Isso não pode. A família é constituída por Deus, temos que cuidar dos nossos filhos, temos que ter sabedoria, não importa a idade que tem. O meu filho hoje é casado com a filha da nossa irmã aqui, a Tamires, que é minha filha também, que ela me chama de mãe, eu amo muito, mas ele vai fazer 30 anos, mas se ele estivesse dentro da minha casa, debaixo do meu teto, ele ia dançar conforme a minha música, que não importa a idade que o seu filho tem, está debaixo do seu teto, tem que obedecer, tem que viver embaixo da honra dos pais, tem que honrar os pais. Quando casou, é outra coisa, agora ele tem a vida dele, tem a esposa dele, mesmo assim eu dou conselho, está fraco na fé, se levanta, Jesus está voltando. Se conserta com Deus. E ali a gente não pode ficar quieto. A gente tem que ter atitude de pai e de mãe dentro do nosso lar. E também ser esposa de verdade. E os maridos ser esposos de verdade das suas esposas. E ela era muito frustrada. Com toda certeza ela era. E quando aquela menina disse que Naamã seria curado se ele encontrasse o profeta, ela deu um recado. E ele ficou com uma esperança. Para você ver, o homem daquele, chefe do rei da Síria, deu ouvido a uma menina. Por que ele deu ouvido àquela menina? Porque aquela menina estava cheia da unção e ele sentiu algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar passando na rua, você pode ser um tenente, um coronel. Se vem o mais simplesinho te diz da palavra do Senhor, se realmente aquela pessoa estiver cheia da unção, você sente algo diferente. Glória a Deus. Porque aquele que tem Deus, aquele que é cheio do Espírito, ele fala diferente. Ele anda diferente. Ele ora diferente. A mulher de Deus é diferente. O homem de Deus também é diferente. E ele sentiu uma diferença quando aquela menina falou e ele foi. Mas por ele ser um homem importante, no coração dele passou. Ele vai simplesmente pôr a mão na minha cabeça, vai clamar a Deus e eu vou ser curado. Mas não foi desse jeito. Quando ele soube que ele tinha que mergulhar 7 vezes, ele ficou um pouco triste. Vamos nesse rio, tantos rios melhores que eu pudesse mergulhar, mas não importa. Se Deus manda, obedece. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus manda, obedece. Se você quer ser curado, não importa quantas vezes você tem que descer. Descer, coloca teus joelhos no chão, se humilha ao Espírito Santo que age na tua vida. É tudo no momento certo e na hora certa. E ele mergulhou a primeira, como vocês estão aqui nessa manhã. Hoje vocês estão mergulhando primeiro. Não aconteceu? Sexta-feira tem mais. Na outra sexta tem mais. E é assim que Deus vai trabalhando. Enquanto você está aqui clamando a Deus, Ele está na tua casa limpando o leproso. Enquanto você está aqui nessa manhã louvando o Senhor, Ele está trabalhando na vida dos seus filhos. Aleluia! Enquanto você está aqui nessa manhã, Deus está trabalhando no seu trabalho. Deus está trabalhando na vida daquele vizinho oprimido, que tanto te perturba. Deixa tudo na mão do Senhor. Nunca tente fazer nada com seus braços. Porque é Deus que resolve. Deus é bom em todo tempo. Ele está no controle da minha e da sua vida. Hoje é manhã de bênção, manhã de cura, manhã de vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E Deus fez na 7ª mergulho, Naamã quando saiu das águas. Naamã saiu com a pele como de uma criança. Se ele não obedecesse o que aquela menina cheia da unção falasse, talvez ele teria morrido, porque naquela época as pessoas morriam muito com lepra, ia tomando todo o corpo e a pessoa morria. Mas ele deu ouvido àquela menina. E Deus vai enviar alguém para falar para você de Jesus, não te ajudar na tua luta, porque a sua luta é você e Deus, para te falar dentro da palavra o que você tem que fazer, porque existem muitas pessoas mais entendidas da palavra, como eu, como qualquer um aqui de nós. Ninguém é melhor que ninguém, mas sempre Deus usa uma pessoa de uma maneira diferente. Aleluia. E muito dentro das igrejas tem pessoas que acham que é só ele que faz, só ela que faz. Não podemos ter divisória. Todos nós somos filhos de Deus. Deus te usa no campo, Deus te usa na cantina, Deus te usa tomando conta das crianças, Deus te usa na palavra,
Deus te usa na profecia, Deus faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. 26 anos atrás, eu passei por uma situação do meu falecido esposo. Eu tinha um leproso também dentro da minha casa. E foi luta, foi 26 anos de luta. Porque eu conhecia a sabedoria do meu pai e da minha mãe. Que meu pai e minha mãe sempre, minha mãe e meu pai era de roça. Sempre ensinou, minha mãe e meu pai não brigavam. Meu pai só fazia assim, ó. Pronto. Ficava todo mundo quieto. Hoje em dia os pais falam de dar calo na língua, os filhos com 6, 7 anos, já quer mandar no pai, filha com 10 aninhos, já quer ir para casa da amiga, sua mãe não deixa, vai sozinha, foge de casa. Hoje a maioria das famílias está uma bagunça. Mas hoje é dia da gente botar rédea em tudo na nossa vida. No nosso lar, no nosso casamento, na nossa família. Não importa o que as pessoas falam. Se você tem um marido bebum, o governo é dele. É luta que Deus liberta. Se você tem um filho nas drogas, você passa na rua, vê sua filha com roupinha de funkeira, você vem para a igreja com a Bíblia embaixo do braço e os vizinhos fofoqueiros falam: "Ih, não tem jeito não, irmã, você está lutando, você está orando, como é que a tua filha está?" Tem jeito sim. Tem jeito sim, porque Deus deu jeito no meu falecido esposo. Há 26 anos atrás, o meu esposo usava droga, o meu esposo bebia, chegou a comer carne de cachorro num sítio para não ser preso. E eu era muito novinha na época. E eu fazia do jeito que minha mãe me ensinou, porque eu via como minha mãe tratava meu pai, e eu dizia: quando eu crescer, eu vou ser assim com meu marido. E dito e feito, porque eu aprendi que não importa se seu marido é bêbado, se o seu marido é usuário de droga, ele é o governo, porque Deus deu o governo ao homem. O homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Por não é a igreja que dá ordem a Cristo, é Cristo que dá ordem à igreja. E eu sempre fui, mesmo meu marido com todo vício, eu sempre fui submissa a ele, porque eu aprendi com meus pais. Quando a gente tem espelhos em casa, é muito mais fácil. Mas eu não sabia, eu não tinha a inteligência espiritual que é de Jesus, porque eu não conhecia. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia. E foi preciso Deus usar, como usou aquela menina, uma vizinha minha, e me chamou: "Yara, vamos na igreja comigo, porque ali tem um velhinho muito abençoado." E eu fui. Quando eu fui chegando na metade do caminho, o meu coração batia forte, forte demais. E quando eu entrei naquela igreja, eu sentei do lado, ela do outro, e ela estava com depressão. Sem ela abrir a boca, ele disse: "Minha filha, esse medicamento que você está tomando vai delatar o teu estômago e vai deixar você inchada e não vai adiantar nada, porque depressão é espiritual, isso é demônio. Quem pode te libertar é o meu Deus, ele sara, cura e liberta." Oh, glória a Deus! E aquela palavra para ela não serviu tanto, porque ela continua tomando os remédios até hoje. E serviu para mim. Ela foi usada por Deus, como Naamã foi usada por aquela menina para levar ele. E aquela palavra ficou trabalhando no meu coração o tempo todo. A palavra sara, cura e liberta. Eu fui para casa com aquela palavra. Comecei a frequentar a igreja. E eu não falei nada com o meu pastor. E ele começou a falar. Na época ele não era meu pastor. Eu só estava frequentando a igreja. E numa quarta-feira eu resolvi ir. Porque o meu marido chegava tão bêbado, drogado, que eu ia para a igreja, voltava e ele ainda não tinha chegado. Então ele não sabia que eu estava fazendo esse propósito por ele. E nesse dia que eu fui, foi numa quarta-feira. E o versículo que eu me converti é Provérbios 14, que diz: "A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola derruba com as suas próprias mãos." E ele estava pregando sobre a mulher sábia, e eu estava sentada na igreja lotada, eu com uma vergonha, porque era culto de casal. E ele dizia: "Mulher, o que adianta você estar dentro da igreja, pulando, rodando, dando glória, se em casa você é focinho de porco, quer mandar o seu marido, quer peitar o seu marido?" Isso não adianta. Ele ainda falou mais uma coisa: você está pedindo a Deus, está com o seu joelho já quase ferido, dando calo, de tanto pedir para Deus mudar o seu marido, você vai morrer de tanto pedir, porque Deus vai mudar o seu marido através da sua mudança. Tem que tirar a lepra da gente primeiro, para depois Deus tirar o nosso marido. Eu entendi, eu comecei a entender um pouco as coisas que ele foi falando, porque eu não era crente na época. Comprei uma Bíblia, continuei indo para o escuto, ele me explicou o que eu tinha que fazer, assim, dar banho no meu esposo. Eu dava um banho no meu esposo bêbado, trazia ele da rua, buscava ele na Chavante, no Farrula, tudo quanto é bar. E muitas pessoas diziam: "Você é nova, isso não tem jeito." E depois eu falei: tem jeito. Aonde habitava as trevas, hoje habita a luz. Aonde as pessoas acharam que não tinha jeito, o Espírito Santo mudou tudo, mudou o cativeiro. Meu esposo, com um bom tempo, depois de um tempo, se converteu. Ele e meu filho se batizaram. Eu me batizei primeiro, depois o meu filho e ele se batizaram. E para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos a Deus, porque Deus enviou uma vizinha
como enviou para Naamã, aquela menina, para poder levar na igreja e para mim poder ouvir o que eu precisava. A palavra nua e crua. Eu não gosto de pregação manteiguinha. Eu gosto da pregação firme. A palavra dura, que ela bate na ferida, arde, mas cura. Palavra melosa não é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi a palavra dura, a palavra firme. Foi que entrou no meu coração, fez morada no meu coração, trabalhou em mim, tirou a lepra de mim, para depois eu tirar do meu esposo. E depois de um bom tempo, de anos, ele começou a sentir uma dor no estômago, veio a falecer. Aí eu fiquei 26 anos de casamento, né, 26 dias. As pessoas falam, nossa, você é tão novinha, você fica de casei bem novinha. Porque eu nunca gostei de rapazes. Eu sempre gostei de homens mais maduros. Na época ele tinha 30 e pouco e eu tinha 17. Aí casei, fiquei viúva, fiquei muito triste. Aí eu ia ficar junto com meus filhos. Eu falei, não, eu quero ficar no meu cantinho, vocês ficam com a vida de vocês. Esse negócio de mamãe ficar enfiado em casa de filho, para mim não dá. Cada um tem sua vida, tudo bonitinho. Aí eu estava triste e desiludida da vida. Mas o Espírito Santo, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E ele me honrou. Eu não vou dizer que Deus me deu, porque Deus não dá homem e mulher para ninguém. Eu estava triste e desiludida. Quem eu encontrei? Pastor Josias. Um homem que o único vício que esse homem tem é Bíblia. Olha, é 24 horas. A gente tem umas plantações lá no quintal, ele está lá plantando, está falando, está limpando o carro, está pregando, está na rua, está pregando, está no mercado, está pregando. Aí às vezes eu estou com o celular, eu tenho que tirar o fone, ele fala de Jesus para mim, ele prega até para mim. Ele é o tempo todo. E é um homem de Deus. Esse aí é o verdadeiro homem de Deus. É o homem da minha vida. A gente se ama muito. A gente tem uma doutrina dentro do nosso lar, porque nós somos falhos, né? Porque às vezes assim, a gente fala alguma coisa que entristece o coração do outro. A gente não tem esse lema lá em casa de pedir desculpa, não. Na Bíblia não tem desculpa. Na Bíblia existe perdão. O perdão derrota Satanás de qualquer forma. Se eu erro, amor, perdão, me perdoa, amor. Tá bom, eu te perdoo. Ele chega para mim também quando ele faz uma coisa, filha, me perdoa. Não existe desculpa lá em casa. A gente tem onde a gente vai, de mão dada, a gente tem esse lema, a gente tem o lema que a gente sempre está junto. Vai na igreja, tá junto. Vai no mercado, tá junto. Vai no médico, tá junto. É tudo junto. A gente sempre tá junto. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E essa menina foi muito sábia. Entendido, voltando para a palavra. Foi muito sábia. Porque se ela fosse outra pessoa como o dia de hoje, ela ficaria irada. Quantos jovens hoje Jesus mandar ir para vamos dizer, mora aqui e manda para São Paulo. Ah, Jesus, eu não vou não. Poxa, eu vou perder minhas amizades. Poxa, eu queria ter meu grupo do WhatsApp, eu quero ir para balada, eu quero dançar, Senhor. Ah, eu não vou não. E imaginou como seria no dia de hoje? Esse jovem, como nem todos, né? Tem muitos que são rebeldes, não obedecem a pai e mãe. É complicado, irmão. Hoje em dia é complicado você cuidar de filho. Hoje em dia é complicado você ter uma família que não seja ajustada. Eu falo que família, quando é evangélica, ela tem que estar debaixo da cobertura de oração. Aleluia. Se não estiver debaixo da cobertura de oração, vai tudo por água abaixo. A casa tem que estar firme na rocha. Tem que estar firme ali, orando um com o outro, jejuando pelo outro. Se tem um propósito, o marido vai pregar, a esposa tem que estar ali em oração por ele, andar sempre junto com ele, não andar de cara feia. Eu vejo muitos casais que a gente nota logo que está de mal, é quando entra na igreja. Mulher oprimida. O marido entra, ela não fala com ninguém, ela já senta que cai em boca, você já sabe. Está com problema. Aí tem uma oportunidade, tem tanta roda, planta, bananeira, você vê na cara que não está bem. Quando você está bem, a pessoa vê pelo seu rosto, o seu modo de ser, o seu modo de falar, seu modo de vestir. Nós temos que ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu conheço muitas pessoas que vão na igreja, eu não vou mais não, aquele pastor pegou muito pesado. Eu falei, não, a palavra foi pesada para você porque você está no pecado e a palavra entrou, viu? Se você vai na igreja querer ouvir o que você quer, não vai. Você vai para a igreja para ouvir o que Deus quer falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Se há 26 anos atrás, quando o meu pastor falou para mim, meu pai espiritual falou para mim, o que o seu esposo tem é espírito de malandrinho, que faz ele beber e brigar na rua. O diabo está dentro da tua casa fazendo isso, isso, isso. Se eu falasse o quê? Ah, eu não vou vir aqui mais não. Olha como é que esse pastor falou comigo. O meu marido teria morrido, ou talvez alguém poderia ter entrado na minha casa, atirado em mim, atirado no nosso filho, e estaríamos todos no inferno. Morreria ele leproso e eu também, porque eu não estava salva também, eu não estava limpa. Porque eu não ia para funk.
mas eu gostava de capoeira, que eu fazia capoeira. Eu gostava de dançar com minhas irmãs no quintal, a gente botava música lá, a gente dançava. Então eu usava short, eu usava camiseta. Então eu precisava tirar a lepra de mim primeiro, porque não adiantava eu ir para a igreja, eu estou indo na igreja orando por você, que não sei o que, daqui a pouco eu estou de camiseta, eu tenho que ser um espelho, eu tenho que dar exemplo. Quando ele viu a mudança em mim, aí sim, ele falou, filha, eu preciso da sua ajuda e da ajuda de Deus. Aí Deus agiu. Porque não adianta você vir a primeira sexta, a segunda sexta, lutando por uma pessoa, e se essa pessoa não tem não vê aquela vontade de mudar, aí é difícil Deus agir. Porque Deus age quando a gente quer. Ele está de braço aberto esperando. Ele está de braços abertos esperando seu filho, esperando seu esposo, um ente querido seu. Mas ele não vai lá e pega a pessoa para ele, não. O diabo, ele vazou. O diabo, ele é astuto. Você deixa uma brecha, ele entra. Jesus não, ó. Ele bate a porta. Jesus bate a porta. Se você abrir, ele entra. Mas se você não abrir, você vai ter uma chance nessa manhã de abrir a porta e ele entrar. Porque ele não é como o diabo. O diabo, qualquer brechinha que você dá na sua casa, teu marido às vezes faz uma pergunta, você responde com grosseria. Não sei, por que você não presta atenção de botar as coisas, homem? Não é assim. A mulher sábia, ela edifica. Ela não ganha o seu marido com tuas roupas, com o teu proceder, com um lacinho no cabelo, não. É com o seu proceder dentro de casa. É com o teu jeito. Teus vizinhos têm que ver mudança. Os teus vizinhos, teus familiares têm que ver mudança. Senão tua mãe ou teu filho vai falar, mãe, a senhora vai para a igreja, toda arrumadinha. Em casa a senhora está de short, está de camiseta, está no portão fazendo fofoca com o vizinho. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que a senhora serve, mãe? Deus não existe. Se for para mim esse Deus, eu prefiro continuar no mundo. Se for para mim continuar, para mim poder ir para a igreja e ver a senhora do jeito que fica, mãe, eu não quero. Seja diferente, deixa teus filhos ver você orar. Deixa a porta do seu quarto bem aberta, assim, ó. Deixa eles ver você orando, que eles vão aprender, eles vão querer também. Fala bem do seu marido perto dos seus filhos. Eu conheço pessoas que falam, teu pai é um traste. Como é que a criança vai respeitar o pai se a própria mãe está falando mal? Isso não existe dentro de uma família evangélica. Nós temos que parar e pensar, refletir nas coisas que a gente erra. A gente sempre tem, seja uma coisinha do tamanhozinho do caroço de arroz. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Aleluia! Tudo é pecado. Roupas, dependendo do tipo de roupa que você usa, você pode achar que tá bom. Mas fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, essa roupa tá bom para mim para a igreja? Espírito Santo, vê se esse vestido tá legal para mim para a igreja. Vê se essa roupa tá boa para mim poder ir no mercado. Porque quando a gente é crente, a gente parece tipo assim, polícia e ladrão. Sempre tem alguém te vigiando. Vigiando a tua... Nossa, aquela irmã escandalosa. Como é que ela ri? Nossa, aquela irmã dá tanta glória, chama os ouvidos no ouvido. Misericórdia, não precisa tanto. Mas crente é louco, gente. Crente é loucão. Se você tem... Crente que... Glória a Deus. Tá com o pulmão doendo. Deu glória! Que vai chorar, irmã, vai se periquita toda, igual patati, patatá, aí vai chorar, ainda seca a lágrima assim, mas molha, deixa a meleca descer, a gente está chorando na presença de Deus. Quando vocês estão chorando, é porque perdeu um telefone, perdeu um namorado. O importante é a gente não perder a presença. É a presença que nos sustenta de pé, é a presença que nos sustenta, a presença que nos ajuda a caminhar até o último dia. Jesus já está nas portas, irmãos. Eu estava vendo lá em Israel, é muito triste o que está acontecendo. E muitas pessoas estão cegas espiritualmente, não estão nem aí. Veio a Covid, quantos irmãos nossos que morreram. No ponto foi bom, porque no caso morreu com Jesus. E as pessoas que morreram sem ele? Ele não acredita que existe o céu e o inferno, eles falam que o inferno é aqui. O diabo adora isso. Quando as pessoas falam que ele não existe, aí que ele começa a trabalhar mais ainda na vida das pessoas. E Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa manhã com vocês. Eu orei muito, eu estou acordada desde 4h da manhã orando, pedindo a Deus a direção, porque eu não sou pregadora. O meu esposo ali, que o apelido dele é Homem Bíblia. Eu falei, meu Deus, amor, fica lá em cima para mim não ficar te olhando. Senta lá em cima para mim não olhar para você, porque a gente fica, né, assim, imaginando, ai meu Deus, está nas suas mãos. E eu falei com Jesus, eu vou ir, Senhor, porque eu fui convidada pela pastora. Eu sei que eu não sou nada, não tenho capacidade nenhuma, mas o Senhor sabe que há 26 anos a minha vida pertence ao Senhor. Que na hora o Senhor me dê a palavra certa para me poder falar, porque tem pessoas lá que precisam ouvir a palavra do Senhor, como o Senhor usou aquela menina. O Senhor vai me usar lá amanhã. Eu falei com o Senhor de madrugada.
E graças a Deus eu estou aqui. Não sei falar bonito, não sei falar bem, mas a palavra do Senhor, ela é nua e crua, ela sara, cura e liberta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade por estar aqui nessa manhã. E muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a nossa missionariada nesta manhã de consagração. Que palavra, né, irmãos? Não precisa ter teologia nem bacharel para falar de Jesus, não, irmão. Não precisa falar bonito, não. Tem pessoas que têm teologia,